E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Hernani Fernandes e Tati. Hoje estamos aqui com o quadro Caminho para Jesus. E o entrevistado de hoje é o Rodrigo Augusto. Ele é psicólogo e músico. Toca a vinheta! Bom, e aí Rodrigo, seja bem-vindo aqui no nosso canal, no programa Caminho para Jesus. Estamos aqui com a Tati. Olá, também. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. O foco nosso aqui é sempre estar falando como as pessoas vão para Jesus, né? Tanto que o programa tem esse nome. E a gente tem umas perguntas que a gente costuma fazer para os nossos convidados. E a primeira é: quanto tempo de convertido? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse quadro, esse canal maravilhoso. Desde que vocês lançaram, eu tenho acompanhado, tenho desejado muito estar aqui com vocês. Que bom que Deus proporcionou esse momento pra gente hoje. Amém. E o tempo que eu tenho de convertido é bem assim... Eu nasci dentro da igreja. Hoje eu tô com 29 anos, mas eu me lembro que meu batismo foi aos 11. Então, assim, a minha conversão e o ministério surgiram juntos na minha vida, né? É muito difícil desvincular uma coisa da outra, né? E foi aquela coisa que foi um presente mesmo que Deus me deu naquela época, né? Eu tinha muito desejo de cantar e de fazer música e tal, e com o tempo Deus foi encaminhando as coisas e foi acontecendo. Que bacana. Então são 18 anos. São 18 anos. Assim, você não teve muito tempo antes de conhecer Jesus, porque você já nasceu no lar evangélico, né? Mas teve algum momento que você falou assim: nossa, agora eu quero realmente ter essa vida com Deus? Porque a gente sabe que muita gente nasce numa família evangélica, mas não segue aquela fé, né? Você seguiu essa fé. Quando foi aquele momento que você falou assim: nossa, eu realmente quero esse mesmo Deus dos meus pais, vamos dizer assim? É bem assim complicado, porque muitas pessoas nascem dentro da igreja e acham que tá tudo bem, tá tudo certo, e vive assim uma vida religiosa no sentido de que a família segue aquela tradição, eu vou seguir também, porque tá tudo bem. Não. A experiência com Cristo é uma coisa muito particular, muito individual, muito pessoal. Então eu me lembro que quando eu era criança, eu frequentava muitos cultos com a minha mãe, né? Meu pai ainda não era convertido, e eu gostava demais do louvor. O que me prendia na igreja era o louvor. Eu amava. Eu lembro de canções que eram cantadas naquela época e que aquilo enchia meu coração. Era maravilhoso aquilo. E eu era muito tocado pelo louvor também, né? Então, assim, eu participava de corais infantis, de Páscoa, de Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Eu sempre estava envolvido com música ali, né? E eu me lembro que quando eu tinha ali meus 10, 11 anos, foi quando eu decidi, num apelo que o pastor fez, eu decidi aceitar Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Bom. E eu vivi aquele primeiro amor, que todo mundo vive, né? É muito legal quando a pessoa se converte. Ela quer fazer tudo na igreja, quer fazer parte do louvor, do teatro, da dança, quer ser diácono, quer pregar, quer cantar, quer fazer tudo dentro da igreja. E com o tempo a gente vai amadurecendo a nossa fé e vai entendendo também que cada um tem um papel muito importante no reino de Deus e na igreja também, né? Eu falei, gente, eu não preciso fazer tudo. É verdade. Deus vai me usar conforme aquilo que Ele tiver pra mim, né? E eu tinha o sonho de ser pastor quando era criança, meu Deus. E quando eu conheci o louvor, eu falei, não, eu acho que é o louvor por aqui mesmo. E foi muito gostoso isso. Então, assim, foi aos 11 anos que eu pude perceber realmente que Deus estava me chamando para alguma coisa. E as experiências que eu tive na minha conversão foi, assim, de muita intimidade com Deus, de muita busca. Porque com o tempo a gente vai, sabe, necessitando de algo a mais, né? É como se a vida, você vai percebendo, falando, nossa... Você tem uma sede que é algo que é humana, uma sede que é algo muito seu, né? Que está ali buscando por algo a mais, e esse algo a mais é Jesus na nossa vida, né? E quando a gente encontra isso é maravilhoso. Então foi nessa época, ele aos 11 anos. Legal. E assim, você teve alguma mágoa, alguma decepção, alguma coisa, algum trauma que só foi resolvido na tua vida com a presença de Jesus mesmo? Olha, nessa época foi algo muito interessante que aconteceu. Porque ao mesmo tempo que eu tinha me convertido na igreja, era uma bênção na igreja, aquela coisa, buscando muito, eu estava partindo para aquela fase da pré-adolescência, da adolescência, e eu me tornei um adolescente muito rebelde, apesar de estar dentro da igreja, olha que coisa. E é muito engraçado que a gente percebe assim aquela coisa da criança, né, que tem uma relação com os pais, na adolescência vira, aquela relação fica super conflituosa, e comigo não foi diferente. Então eu tive, assim, nessa época, um distanciamento muito grande do meu pai.
E eu me lembro que foi de 2000 a 2005 que eu fiquei sem olhar na cara dele. Nossa. Eu não conversava com meu pai, eu tinha, sabe? Eu não tinha motivos claros, assim, foi por causa disso. Não tinha nenhum motivo. Simplesmente eu me distanciei dele e comecei a rivalizar um pouco. Comecei a ver os defeitos do meu pai, da minha mãe. Falei, nossa, eles não são perfeitos como eu achava que era na infância. E a gente tem, né? Uma E a gente idealização tem. de que os pais são perfeitos. Mas não são, E né? na adolescência que você começa a ficar mais crítico com isso, né? E nessa época eu fiquei de 2000 a 2005 sem olhar na cara dele, evitando ele o tempo todo, e ele sentiu muito isso. Mas ele relevou, né? Nossa, naquela fase de mudança. E pra mim foi muito complicado também, e eu tava servindo a Deus nessa época, buscando muito, e tinha essa questão com o meu pai mal resolvida. E eu me lembro que uma vez, em 2005, num congresso do ministério que se chama Casa de Davi, que eles vieram aqui em Poços, lá no Sesc, fizeram um evento, um congresso aqui, eu fui de coração aberto, falei, vou participar, vamos ver o que vai ser, né? E naquele congresso, desde o primeiro dia, foi muito ministrado a questão do perdão e do resgate dos laços familiares. Eu falei, gente, Deus tá tratando comigo aqui e agora. E sabe aquela área que você não quer mexer, mas que dói quando a palavra vem ali, fala no teu coração, quando é tocada naquela ferida, você não quer, você resiste o tempo todo. E eu resisti no primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto dia, não teve como. E eu lembro que eu fui muito cheio do Espírito Santo ali naquele congresso. Quando eu cheguei na minha casa, na segunda-feira, eu falei, eu quero buscar essa presença maravilhosa de Deus na minha vida. Me ajoelhei no meu quarto e coloquei ali um CD para tocar, um louvor, e não senti nada. Eu falei, Deus, como assim? Até ontem tava tudo perfeito, hoje cadê essa presença? Eu quero isso no meu quarto, na minha vida, nesse momento aqui. E Deus falou nitidamente no meu coração, vai lá na sala, pede perdão pro teu pai, volta e me adora. Duas vezes isso. Vai na sala, pede perdão pro teu pai, volta e me adora. E aqui eu estremeci inteiro. Eu falei, é hoje. Nossa, Esse perdão vai ter que acontecer. Esse momento foi hoje. E eu lutei comigo mesmo, eu falei, eu não vou, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? E Deus me empurrando. E foi uma luta chegar até a sala. Existe uma vergonha. Uma também, vergonha. né? E algo assim que, gente, pedir perdão é muito difícil. Não é fácil. Às vezes a gente fala perdão da boca pra fora, tá, mas quando você sente aquela necessidade realmente pra você se libertar daquele sentimento é muito difícil. Eu tive que lutar comigo mesmo, feito Jacó lutando com um anjo, né? Pra buscar a bênção. E eu fui naquela sala ali. Pai, me perdoe, desabando. E meu pai, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, me perdoa, eu fui um filho rebelde, eu tive esse momento da minha vida, eu te odiei por muito tempo. Eu, sabe, não tem motivos, mas eu quero te pedir perdão. E ele ali me abraçou. Eu tô chorando. Faz parte, gente. E nesse momento ele me abraçou tão forte ali, e eu chorando muito, ele chorando muito, a gente reconstruiu esse laço. Que legal, hein? E sabe, e foi interessante que eu senti como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas de muitos anos. Eu falei, gente, 5 anos com essa algema, com esse peso. E quando eu fui pra sala, eu voltei e adorei. E o céu desceu ali naquele Você lugar. vê, né? É que nem a palavra mesmo fala, que você não deve ao altar levar nada enquanto você tiver alguma coisa com seu irmão, com seu próximo. E às vezes o próximo é o pai e a mãe. E a gente fica pensando que é só amigo, mas às vezes a maior batalha tá dentro da própria família. E a gente precisa, sabe, estabelecer vínculos é muito importante, mas dentro de casa fortalecer também, né? Que às vezes a gente tem aquela... Conflito toda a família tem. Não tem como, toda a família tem seus desajustes, mas é importante a gente, enquanto cristãos, a gente preservar isso e fortalecer dentro da gente. Né? Às vezes a gente pesa aquilo que é ruim, nossa, o defeito do fulaninho, aquele pessoa... Fica massacrando aquilo. Não, gente, vamos fazer, vamos elevar aquilo que é melhor. Cada um tem, todo mundo tem algo bom. E foi essa experiência que foi maravilhosa da minha vida e uma libertação realmente. E hoje em dia... Hoje em dia a gente tem uma relação super tranquila, a gente é muito amigos, né? Mas foi assim um período da minha vida que foi muito doloroso, né? Tanto pra ele quanto pra mim também, né? E sempre tem muito essa questão do pai, né? Eu sempre falo assim que o pai representa um pouco Deus, né? E aí, sem motivo nenhum, aquilo foi te desconectando também de Deus, né? E quando você reconectou ali, Deus veio com força. Com certeza. E a gente entender também que
todo mundo tem seu jeito de ser, né? Eu não tenho como mudar meu pai. A minha mãe, né, casada há 36 anos, 30, não sei, não lembro quanto tempo de casado, mas não tem como, ninguém vai mudar o outro, né? Você vai adaptando o teu jeito, você vai adaptando as situações, né? Mas a essência de cada um é única. E Deus, ele tem isso também, né? De usar cada pessoa do seu jeito. E a pergunta que eu ia te fazer era essa. Teve algum sobrenatural com Deus? Foi essa. Acho que já foi essa, né? Então já E também, assim, as experiências assim, sobrenaturais, eu percebo isso no louvor, sabe? Louvor. É algo maravilhoso. E na minha infância, adolescência, né? 11 anos me batizei. Eu tive uma banda de rock. Nessa fase de rebeldia. Eu tinha cabelo arrepiado até hoje, mas meu cabelo era todo arrepiado, vermelho, usava um monte de brinco, eu queria ser o PG da oficina GT. Eu não gosto. Era aquela revolução. Queria usar umas correntinhas, uns colares, umas coisas estranhas, queria confrontar a igreja. No sentido de, o rock também dá pra adorar a Deus. Então assim, o adolescente tem essa coisa de querer confrontar a sociedade, querer confrontar os pais, e eu também tive dentro da igreja. Mas foi assim, uma revolução saudável. Que bom, né? Mas assim, e naquela época a gente tinha a nossa banda que se chamava Yom Kippur, que significa Dia do Perdão. Perdão, gente, sempre teve na minha vida, né? E uma vez eu contei esse testemunho dessa relação minha com o meu pai, e tinha um menino ali naquele evento que tava passando a mesma coisa. E ele veio chorando, aceitando Jesus, e falou, olha, hoje eu vou pedir perdão pro meu pai também. E eu lembro dessa experiência assim maravilhosa, e as outras experiências também da gente sentir a presença de Deus cantando, né? A gente que está envolvido no louvor, a gente sente isso. Nossa. É uma ligação direta com o trono da graça que a gente tem, né? Deus deu esse dom pra gente de cantar, de compor, né? E, gente, isso eleva a nossa alma de uma forma assim que é sobrenatural. Bacana. E quando a gente se deixa usar, Deus usa a nossa vida conforme a vontade dele. É verdade. Bom, vou fazer uma pergunta que não tá muito no script aqui, né? Mas assim, nessa sua vida profissional, psicólogo, né? O que te ajuda a estar em Deus? Olha, o curso de psicologia, muita gente critica, fala, nossa, a pessoa fez psicologia, ela virou do avesso, ela parou de acreditar em Deus. Então assim, o que acontece? A gente tem que saber separar o profissional do pessoal, isso sempre, faz parte da nossa ética profissional enquanto o fazer da psicologia, né? Eu não posso deixar que as minhas questões atrapalhem a minha relação terapêutica com o outro, isso é essencial. Então o que aconteceu? Durante o curso houveram momentos ali onde a gente fica um pouco balançado, você questiona, porque você começa a questionar tudo, será que isso é isso mesmo? Será que aquilo que foi falado é verdade mesmo? E o que me manteve, sabe, firme até hoje, é a minha experiência pessoal com Deus. É aí que é. Porque, sabe, a religião, ela engessa. Se você viver uma vida religiosa, ali, religiosamente aquilo ali, nem sempre aquilo condiz com aquilo que você está sentindo de verdade. Né? Muitas vezes a religião ela tem esse peso na sociedade, a gente sabe disso, né? E não critico, porque enfim, né? Você está incentivando para o bem, amém, mas enfim, a experiência com Deus ela não é coletiva, ela é individual. Às vezes você está num ambiente ali compartilhando de alguma coisa, mas se a tua experiência não for particular, individual com Deus, não vai valer de nada. O coletivo ali te faz uma comoção de alguma forma, te comove, a música emociona, o ambiente é gostoso, mas se você não tiver aquele contato direto e único com Deus, não vai valer de nada. Então assim, eu acredito que o que manteve hoje, até hoje, firme com Jesus, né, a nossa fé, é isso, é permanecer nele, nas coisas que eu vivenciei com ele. E isso com certeza fez toda a diferença na minha vida. E assim, até na questão, eu acho que quando os pacientes, não sei, vêm assim até você acredita que a Bíblia te dá bases muito fortes para você tá de repente falando com a pessoa, dando um conselho, alguma coisa, porque eu acho que a Bíblia ela é muito essencial em várias partes da nossa vida, quando a gente tem que tomar uma direção, alguma coisa, ela nos auxilia muito, né? Eu não sei se isso também você pode dizer que a leitura da Bíblia e tudo mais te ajuda assim profissionalmente também. Olha, profissionalmente eu acredito assim que não muito, mas pelo fato assim de eu ter isso internalizado em mim e isso fazer parte da minha vida, de alguma forma influencia tudo. Certo. Aquilo genuíno, né? É uma coisa genuína, que eu não preciso doutrinar alguém, é assim, assado. É algo que tá em mim. Na hora que a pessoa vê aquela paz em você, ela já sente. Com certeza. Né?
E então, assim, é algo que isso a gente reflete muito na música, a gente reflete muito no nosso jeito de ser. Que o maior testemunho que você dá, a maior pregação é o testemunho, né? Então, assim, a forma de você viver, a forma de você fazer as coisas, as pessoas vão ver Deus na tua vida. Né? Eu acho que esse é o grande X da questão. Como que Deus vai ver, como que as pessoas vão ver Deus em mim? E tem outra coisa, às vezes a gente fica com preconceito, tô na igreja, Deus vai resolver todos os meus problemas. Eu faço terapia também. E eu acho que a terapia foi muito importante. Então, eu acho que às vezes quando a gente tem algum problema... Com certeza. Por que não procurar um psicólogo? Não é um psicólogo de Deus, né? Um cristão. É muito engraçado. É Porque, assim, muitas vezes dentro da igreja a gente tem aquela visão, assim, estereotipada de que tudo que sai de uma ordem normativa é demoníaco. A gente demoniza muita coisa. A pessoa com depressão é o demônio, a pessoa tá com um transtorno bipolar é o demônio. Não, gente. Existem questões que são espirituais, sim, não vamos considerar isso. Existem questões espirituais que a gente sabe que tem. Mas existem questões que são humanas, que são físicas, que são orgânicas, que são da psique da pessoa, que precisa ser trabalhada, né? Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade, né, de trabalhar com a pessoa, é maravilhoso, quando a gente consegue desenvolver um trabalho ali com ela, né? E é importantíssimo, né, enquanto profissional, saber separar as coisas, né? Não colocar, assim, a religião, porque eu acho que em tudo na nossa vida a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é uma virtude maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque você seguir com muito extremismo, tudo é muito complicado. Mas você tendo equilíbrio, tendo o direcionamento de Deus na sua vida, com certeza fez toda a diferença. Bom, antes da Tati fazer a última pergunta, vamos falar um pouco da tua carreira musical aí, você trouxe CDs. Então, foi assim, eu tinha minha banda de rock, como eu disse, em 2000 e alguma coisa, era 2003, ali 2009. E em 2009 eu inscrevi a banda para um festival lá em Machado, de música gospel. Que legal. E a banda se desfez na semana do festival. Eu falei, o quê? Eu vou sozinho. Eu puxei o menino do violão, você vai tocar comigo lá, vambora. E acabei ganhando em primeiro lugar o festival. Olha, que bacana. E eu não sei se era propósito de Deus a banda ganhar ou eu ganhar, e eu não sabia como que eu vou lançar isso, gente. Vão criar um nome de uma dupla, alguma coisa? Não, lança como Rodrigo Augusto. E lancei em 2010 o CD que chama Vivendo e Escrevendo, que virou relíquia, que não existe mais. Não tem nem aqui comigo, gente. Eu tenho uma cópia perdida em casa. Que dá vontade de colocar num quadro, assim, falar, gente, falar pro meu sobrinho, esse aqui é o teu tio, né, quando ele era jovem. Depois eu fiz o CD Sem Perder a Fé, que é esse daqui, né? Que foi lançado, que foi gravado de 2011 a 2014. Então foi um tempo longo, né, de produção, de gravação, pessoal, etc. dá uma olhada aí. E depois dele, gente, CD é muito caro, você sabe disso, né? Muito Pra complicado. fazer o CD não é fácil. Aí, né, como ficou na moda hoje, fazer singles, coisa chique, singles. Imitar os Beatles. Que é aquela música avulso que se você lança não precisa de um álbum. Um álbum tem que 13 faixas, aquela coisa que hoje em dia o pessoal não ouve mais o CD inteiro. É verdade. Ouve metade de uma música e já passa pra outra. Então, assim, ouve metade da minha música, tá, gente? Você pode achar. Eu fiz uma parceria com a Fabiana Passoni, uma cantora queridíssima que mora lá na Califórnia. Nós compusemos junto a canção Presente Vivo, que a gente fez alguns CDs físicos, né? Mas ele tá todas as plataformas digitais, né? Spotify. Tá em tudo. Presente Vivo, Rodrigo Augusto e Fabiana Passoni. Mandar um abraço pra Fabiana Passoni aí. Um beijão pra você, minha querida. Ela é gente boa demais, Muito. Conheço ela, nossa, Sério? desde quando ela tinha uma banda de axé. E é uma cantora excepcional. Maravilhosa ela. Deus encontra, né? Mas assim, e depois eu fiz a música Nada é Impossível com o Dario Cancherini, um grande amigo também, que quero mandar um forte abraço pra ele. Depois a gente vai mandar essa música aí. A gente vai cantar aqui hoje ainda. E depois eu lancei Eu Tive Sorte, que é um single romântico, porque crente também ama. Que é assim, pra divulgar o meu trabalho de casamentos, porque... Você faz casamento. Eu faço casamento, gente. O meu forte hoje é cantar em casamento, gente. Eu canto se assim. quiser mesmo deixar um telefone, alguma coisa aí. A gente vai deixar todos os contatos possíveis, porque os casais pedem muita coisa. Falam, nossa, o que você canta? Falam, gente, eu canto tá aí minhas músicas e tal, mas não tinha nada pra mostrar alinhado com casamentos, né? Aí eu falei, deixa eu compor uma música romântica aqui, fazer um clipe bonito, que você vai achar também no balãozinho aqui em algum lugar. É o clipe Rodrigo Augusto, Eu Tive Sorte. E a gente tá preparando mais um pra esse ano, não sei se vai rolar esse ano. Não sei, minha vida tá muito corrida. E eu gosto de fazer as coisas planejado, né? Mas tem muita canção, muita coisa boa pra gente fazer, né? Às vezes falta tempo, mas tá nas mãos de Deus, na hora certa vai rolar.
Então a gente queria que você deixasse assim, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aí, uma mensagem curta aí, mas para alguém que está querendo vir mesmo para Deus, mas está com falta de coragem, eu não sei, o que Deus tocar aí no seu coração, deixa uma mensagem pra gente. Tá bom, então você que está nos assistindo, quero dizer para você que Jesus, ele é maravilhoso, ele é essa essência linda que nós temos na nossa vida e que você tem que ir de encontro com ele. Algum momento na sua vida vai acontecer situações que vai te levar para perder de alguma forma e o que você esteja atento a isso. Tá? E eu quero dizer para você que se você tem um sonho no seu coração, realmente não desista desse sonho. Tá? Pode parecer impossível, pode parecer que as circunstâncias todas digam não, pode parecer que surjam empecilhos de todas as formas, mas se Deus tem um propósito maior, isso vai acontecer. Acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida melhor. Tá? E Jesus ele te espera de braços abertos. Tá? Não espere o tempo passar, muitas vezes a gente acha que depois, não. Esse é o momento. Se você está tendo a oportunidade, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque Deus tinha um propósito maravilhoso de ministrar na sua vida isso. Ele te ama e quer te salvar. E essa é a mensagem que eu quero passar para todos vocês nesse dia. Maravilha, isso aí. Show de bola. É isso aí, muito obrigado. Prazer ter você Igualmente. aqui. A Tati. Falar aqui também do Tercinho, que tá nas câmeras, fazendo toda a produção. É um cara muito show de bola. O contato dele também. Deixar o contato do Tercinho aqui, que faz um trabalho excelente de vídeo, filmagem. Estamos todo mundo junto em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até mais, pessoal. Valeu! Bye. Existem sonhos que parecem irreais. Às vezes chego a pensar que não dá mais pra continuar, pra realizar os sonhos que um dia Deus sonhou pra mim. Mas eu ouço a tua voz me dizendo continue a lutar, pois em tudo está pedindo pra você, mesmo que ao redor todos te digam não. Olhos pela fé, não desista de sonhar. Para Deus nada é impossível, basta nele acreditar. Pode parecer difícil, mas a tua fé te levará a lugares que você nunca imaginou um dia chegar. Chegar. Eis que tudo novo se fez, eis que tudo novo se faz. Em cada amanhecer eu sinto a tua paz inundando todo o meu ser. Todo meu ser, erga os olhos pela fé, não desista de sonhar. Para Deus nada é impossível, basta nele acreditar. Pode parecer difícil, mas a tua fé te levará a lugares que você nunca imaginou um dia chegar. Erga os olhos pela fé, não desista de sonhar. Para Deus nada é impossível, basta nele acreditar. Pode parecer difícil, mas
mas a tua fé te levará a lugares